Fala, galera. Vamos acompanhar aí o debate do jogo aberto, analisando o jogo entre Palmeiras e Grêmio. O Palmeiras foi derrotado pelo Grêmio por 3-2 nesta terça-feira e Abel voltou a questionar a arbitragem do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí a opinião dos comentaristas sobre este jogo e sobre a declaração de Abel. Agora então vamos ao assunto mais comentado de ontem para hoje. Não foi a vitória do Grêmio, não foi a derrota do Palmeiras, não foi o empate entre Galo e Flamengo, e sim as declarações de Abel Ferreira. O jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. E se aquele penalti tivesse sido marcado, o nosso goleiro ia defender e nós íamos virar para 3-2 e não tinha acontecido tudo o que aconteceu até agora. E se? Bem, mas eu também não vivo de ses, e se, como disse ao teu colega, né? E se esse penalti tivesse sido marcado, né? O jogo tinha ficado 3-3, né? Ou tinha ficado 4-3. Mas a que é verdade é que depois desse penalti muita coisa mudou. Nomeadamente o árbitro dessa competição ficou pendurado não sei quantos meses. Será que os outros árbitros não ficaram com medo de apeitar, por exemplo, o penalti que houve no Maracanã? Se nós compararmos o penalti que houve com o Maracanã com o Arrascaeta em casa do Palmeiras na primeira volta, será que há muita diferença? Será que há diferença naquela bola que bateu no jogador do Vitória, que ele corta? Nem ao VAR foi ver. Será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e que a seguir o SJD ainda lhes fosse dar mais não sei quantos dias de castigo, coisa que eu nunca tinha visto em 5 anos aqui no Brasil? Outra coisa é o futebol brasileiro, outra coisa é a CBF, outra coisa é o STJD e outra coisa é a Conmebol. São competições completamente diferentes. Mas como te disse, sim, muita coisa mudou. Depois do jogo de São Paulo, muita coisa mudou e isso é bem visível, não é? Alguns diretores de alguns clubes europeus me ligaram surpreendidos, que não sabiam que havia um jogo a meio da semana e que no final tínhamos só a maior competição da América do Sul e que alguém tinha marcado jogos. Portanto, é o que é e nós temos que a preparar. As pessoas aí agora querem criar a narrativa, o Palmeiras desistiu. Não, não foi o Palmeiras que desistiu. O Palmeiras não desistiu do penalti do Maracanã, o Palmeiras não desistiu do penalti no Santos, o Palmeiras não desistiu do penalti do Vitória em casa, o Palmeiras não desistiu. Vamos lá. Começo com você, Sgarbi. Abel Ferreira perdeu o jogo, ele mesmo mandou só reservas para a partida em Porto Alegre. De repente, alguém contou, o Flamengo tá perdendo, depois, o Flamengo empatou no finalzinho, ficou 1-1. E aí, ele fez a opção pela Libertadores já foi feita no final de semana, é isso que eu percebi. O modus operandi do Abel, né? Ele vai e fala um monte de besteira na coletiva pra ninguém falar de mais um jogo horrível do Palmeiras, principalmente no segundo tempo. Só que assim, eu fiquei constrangido. Mas o primeiro tempo foi legal. Não, o primeiro tempo sim, e é o que você falou. Eu acho que se tivessem alguns titulares em campo, o Palmeiras poderia até ter feito 2 ali. Poderia. E foi uma opção do Abel. Só que foi constrangedor assistir a coletiva. Acabou o jogo, fui ver a coletiva, fiquei constrangido, é a palavra. Porque assim, Abel, desculpa, você quer falar de erro de arbitragem, irmão? Você quer falar de erro de arbitragem? Vamos falar dos vários erros. Pênalti em relação ao esporte, ali na segunda rodada. Com o Gustavo Gomes, o chute na canela dele. Contra o São Paulo. E você tentar trazer assim, um erro claro contra um clube a favor do seu negócio totalmente nada a ver, cara. E o repórter foi... Se tivesse sido marcado o pênalti pro São Paulo, o goleiro defenderia. E o repórter foi super bem na pergunta, falando do e se. E se você tivesse tido uma postura diferente do que jogar a toalha na coletiva? E se você tivesse levado os titulares? Pergunta super pertinente. E você tentar ser irônico em relação à pergunta do repórter, falando nada com nada. Mas nada com nada. Então, assim, falta pra você, Abel, reconhecer. Nos últimos 5 jogos, seu time tem 2 pontos. 2 pontos, no momento mais decisivo da temporada. É feio você, Abel, que é um baita treinador. Eu não sou desses caras que ficam conectando Abel com tudo, que ele toma muita porrada desde que chegou no Brasil. E, cara... Só que você, não, tem muita gente que falou de tudo do Abel. Até comentários preconceituosos e feios só desse cara. Aí, Abel, me desculpa. É feio você chegar na coletiva e reconhecer que seu time não tá jogando nada no momento mais importante da temporada. É feio você chegar na coletiva e falar, putz, talvez eu tenha errado na estratégia mesmo. Porque aí ficaria uma diferença de 2 pontos, sendo que o Flamengo tem um jogo dificílimo na última rodada. Então, assim, sua postura na coletiva tem uma vergonha e você ironizar a pergunta do repórter com o IC e depois falar nada com nada. O Everton defenderia o pênalti. Que isso, cara? De verdade, Abel. É decepcionante, assim, porque aprenda a reconhecer seus erros, cara. Você tem que aprender isso. Uma coisa é óbvia, que a pressão antes de uma decisão de Libertadores para Flamengo e Palmeiras é gigantesca.
A gente percebeu que o Flamengo não jogou bem ontem contra o Galo, mas depois resolveu ir pro ataque, criou várias chances, teve bola na trave, mas demorou para empatar e conseguiu com o Bruno Henrique, que para muitos nem poderia estar jogando por aí. Mas enfim, essa é outra história. Só que nada justifica, Capela. Não dá para dizer que essa pressão justifica uma coletiva. Eu não sei se é desvio de foco, eu não sei se ele estava furioso, de saco cheio, eu não sei, mas realmente foi uma coletiva em que ele não deu explicações sobre o que aconteceu no jogo e nem sobre as decisões tomadas por ele nos últimos jogos em que o Palmeiras não venceu. Eu acho que não é desvio de foco, não. Eu acho que o Abel está desesperado. Para mim está muito claro isso aí. Desesperado com o quê? Hoje é quarta-feira. Eu acho um absurdo e eu acho que o Abel desrespeitou o Palmeiras a partir do momento que, faltando 3 rodadas, com um orçamento bilionário, porque o Palmeiras tem receita, você não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. Primeiro, ele não é o cara que confia no taco dele? Não é o cara que confia no elenco, no time, na gestão? Como é que você não pode acreditar que o Flamengo poderia tropeçar como tropeçou? Porque o Flamengo, por mais que tenha um elenco incrível, o Flamengo também não vem jogando um grande futebol. Ponto. Dito isso, o Abel ele não consegue reconhecer. O Abel é um mau perdedor. E vou falar o seguinte, para mim é uma vergonha ele ter jogado a toalha. E vou falar uma coisa para você. Todos vocês palmeirenses, hoje, todos, quase todos, não posso generalizar, mas a maior parte concorda com isso, com essa afirmação. Que é uma vergonha ter abandonado o campeonato. Só que todos nós seremos engenheiros de obra pronta. Se o Palmeiras vencer o final de semana, no sábado, a Libertadores... Se tudo isso que a gente está falando... Ele não vive de si. Ele não vive de si. Então, mais uma hipocrisia. Ele não vive de si, mas ele afirma que, se tivesse o Everton defendido o pênalti, nós viraríamos o jogo. Então, assim, é uma hipocrisia gigantesca. Então, todos nós aqui seremos engenheiros de obra pronta. Eu tô batendo no Abel, que eu achei uma vergonha, uma piada ele ter abandonado o brasileiro. Mas é claro que se vencer no final de semana o Flamengo pela Libertadores, vira gênio. Então, ele tá desesperado porque ele sabe que ele está ou no céu ou no inferno. Se ele ganha, vira bestial. Se ele perde, vira besta. E aí não sei nem se há clima da permanência dele na próxima temporada do Palmeiras. Essa é a verdade. Pode rir, mas a maior parte ri que vocês sabem do que eu estou falando. Eu quero o Abel aqui. Já a Leila vai falar sobre se há ou não esse clima. Mas eu quero o Abel aqui, Renata. Eu acho o Abel um cara que fala bem de futebol. É legal você acompanhar as coletivas. Eu quero. Só que, infelizmente, hoje ele fala nada com nada nas coletivas. Hoje o conteúdo futebolístico do Abel, ele perde por uma porta. Porque ele só sabe chorar em coletiva. Ou ganha e fica, ou perde e vai embora. Simples. Só que tem um detalhe, Edu. O Palmeiras, ele tá vivendo uma encruzilhada. Ele pode terminar o ano com a glória eterna, que é a Libertadores, e ir para não é mais mundial, agora é o Interclubes, mas é a mesma essência do que a gente já viu a vida inteira. Ou ele pode terminar o ano sem nenhum título e ainda ver o Flamengo tetracampeão da Libertadores. É tudo ou nada, não tem meio termo. Ainda bem que Deus me deu 2 ouvidos para escutar cada besteira aqui. Por que eu fico a brincadeira. Isso, cada coisa que eu escuto no meio do futebol que eu falo. O que você escutou que te perturbou? O outro falando que da coletiva do Abel, que é chorão e tal. Tudo tem uma estratégia. O cara tá ali, o cara é profissional. Gostando ou não, o cara é profissional. Ele faz da maneira que quer e tem as escolhas dele. Mas ele não erra. Todo mundo erra. Entendi. Todo mundo erra. Mas ele não erra. Todo mundo. Aí o outro fala que o Palmeiras não jogou nada. Aí o outro fala que o Palmeiras não jogou nada. Os reservas não jogaram nada. Então, qual o jogo que viu? Jogou o primeiro tempo, mas tomou 3 no final, né? Adiantou do quê? Então, e as escolhas? Qual que é o erro do Abel? E as escolhas que ele fez, e as escolhas que ele fez no jogo de ontem, pra mim, foi assertiva. De colocar... a gente não fala aqui de elenco. A gente não fala que tem que ter um elenco pra jogar. E é nesses momentos que você tem que usar. Agora, cabe os jogadores dentro de campo fazer o futebol. Eu acho que tem que apanhar. O Abel não entra em campo pra tomar um gol de lateral. O Abel vai lá e faz um pênalti besta, como foi a Que redenção pro Marcos Rocha, hein? Então, acho que são coisas que a gente tem que analisar. Agora, falar de uma coisa assim, eu quero ver, porque um falou que se ganhasse com o LDU ia virar burro, só que não virou ainda. O outro falou que ia virar lá. Então, essas são coisas que sempre assim, naquela coisa assim, não, se, todo mundo aqui tá virando de si. Então, assim... Mas, gente, como é que a gente vai saber hoje quem vai ganhar a Libertadores? É isso que eu tô falando. Eu já sei. Todo mundo já sabe. Não, é palpite, opinião. Mas cravar não tem como. Agora, cravar sim. A análise é simples de enxergar. Ô, Renato. Desculpa, é simples. Você crava que o Palmeiras não será o campeão? Eu cravo. Não, para que você aqui sou um torcedor palmeirense. Eu vou torcer pro Palmeiras ganhar. Ponto. Dito isso, a chance do Flamengo vencer a Libertadores, ela é imensa. Gigantesca, estratosférica. E outro falar da torcida, falar que errou, que o Abel errou, que todo mundo tá contra o Abel pelas atitudes do Abel. Então agora vocês vão cair do muro. Porque é o seguinte, o presidente do Flamengo, BAP, elogia a longevidade de Abel Ferreira no futebol brasileiro. E a Leila Pereira disse, ganhando ou perdendo a Libertadores, Leila, quer que o Abel fique. Você vê aí a estabilidade do Abel no Palmeiras é algo absolutamente admirável para o Brasil.
Eu não lembro qual foi a última vez que se teve um clube de primeira linha com muita torcida, mantendo um técnico por tanto tempo. Esse é um enorme desafio, especialmente quando se lida com os torcedores, com os dirigentes torcedores. O presidente BAP citou a longevidade do meu treinador, do Abel, no Palmeiras. Então, em qualquer outro clube, eu não tenho dúvida que qualquer tropeço, qualquer turbulência, que todo clube passa por turbulência, eu estou passando por uma turbulência. Sim. Incrível, mas sim. Eu estou calma aqui, mas eu estou brava, viu? E eu costumo dizer que são 3 pessoas que determinam os rumos do Palmeiras. É meu diretor de futebol, é o meu treinador e a presidente. Quando os 3 estão de acordo qual a diretriz tomar, nós seguimos. E vou falar mais, que eu tenho certeza que jornalistas vão querer saber. Independentemente do resultado da Libertadores, que eu tenho certeza que o vento vai continuar soprando a nosso favor, o Abel, o meu treinador, desejo da presidente a continuidade do meu treinador, a continuidade do meu diretor de futebol. Senão começam aquelas teorias da conspiração. Não. O meu planejamento é eu continuar com a minha comissão técnica, com o meu diretor de futebol, até dezembro de 2027, que é quando se encerra o meu mandato. Everton Guimarães. E aí, Leila Pereira e BAP falando sobre Abel Ferreira. Então, Renata, o BAP muito bem assistido, e eu vou falar assistido porque a visão de futebol que o Felipe Luiz tem é uma visão muito especial, né? Tem um futuro brilhante, Felipe Luiz. Então ele assiste e é assistido por um grande profissional. A Leila tem, para mim, o melhor técnico que já pisou em terras brasileiras. Sei que isso causa um desconforto em muita gente, mas a opinião é um negócio muito subjetivo, né? Porque eu tenho opinião, tem o gosto próprio e tem também os números que são favoráveis. A informação de gente do Palmeiras é de que, de fato, o Abel fica até o final do mandato da Leila. Isso é muito bom. E o que fica claro, Renata, para todos nós, é que você não tem que entregar a chave do CT para treinador, mas tem algumas situações que elas refletem diretamente no resultado de campo, que é dar autonomia ao treinador. Hoje o Felipe Luiz tem autonomia no Flamengo, o Abel tem muita autonomia no Palmeiras. Aqui em Belo Horizonte, mas você tem que puxar a brasa para a sardinha? Tenho, porque aqui eu tenho os exemplos para serem dados. O Léo Jardim hoje tem uma grande autonomia no Cruzeiro. As decisões são tomadas lá em cima, mas tudo, o Cruzeiro hoje tem um quarteto, né? Pedro Lourenço, Pedro Júnior, Léo Jardim e o Joaquim Pinto. Lá no Palmeiras, a presidente já disse como é que as coisas funcionam. No Flamengo, me parece que passam muito pelo Felipe Luiz, pelo Boto e pelo BAP. O Cruzeiro já falei, e agora tomara que o Atlético siga o mesmo padrão, de dar autonomia ao Sampaoli e aos seus pares, de ter alguém da diretoria, que seja o Sérgio Coelho, ou que seja o Rubens Menin, né, para que isso seja definido entre essas partes aí. Aí você teria Sampaoli, não sei se o Braga vai continuar, o Vitor não tem a menor condição, não sei nem se permanece, e aí com mais um dos donos para pensar o futebol. O Palmeiras está correto da forma que age, o Flamengo está correto e que aqui também o Cruzeiro tem dado exemplo. Obrigada. Olha, quero continuar esse assunto. Leila Pereira se manifestou, BAP, e aqui todo mundo vai falar também essa coletiva de reclamações com a arbitragem, assunto de Abel Ferreira. Agora... As surpresas da vida não param, né? O Palmeiras pode surpreender, pode ser campeão da Libertadores. E aí, como é que você fica? E a Leila bancando o Abel, você não sentiu confiança? Nossa, mas a Leila é demais, né, velho? Aí você tem que tirar o chapéu. A mulher porreta, que nem você, porreta. Obrigada. Não tem conversa. O que você mais gosta da Leila? Agora, se fosse bom mesmo, não seria BAP, seria BOP, né? Só pra deixar essa letra aí jogando lá. Um abraço, Dian. Isso, Dian. Um beijo pra você, meu querido. É nóis, Dian. Então, sobre a mamãe. É a mamãe. A mamãe, ela é demais. Bancou o Abel. Falou que por ela ele fica, de qualquer maneira, ganhando, perdendo, sendo goleado, humilhado. O que acontecer? Nada muda. E quando furou o pneu do avião, o que ela fez? Comprou outro. Ela alugou o avião dela pro Santos chegar em Porto Alegre agora. Então ela cresceu no futebol de um jeito, essa mamãe, que eu vou te falar. Ela cresceu. Ela tá grandona. Ela é demais. E ela falou, ó, quando eu tiver Só que você sabia que é uma curiosidade. A Leila, como patrocinadora, ganhou as Libertadores e tudo mais. Só que ela, como presidente, ainda não ganhou a Libertadores. Tem que voltar então. E não vai ganhar. Olha o Cicinho! A Leila tá garantindo a vitória do Palmeiras. Ela falou, com certeza, ela deu certeza que o vento vai continuar favorável, mas
Eu acho que esse evento vai ser ensacado. É tão gostoso ver os caras assim, né? Os caras não aprendem. Um monte de gente que tá querendo Os caras não aprendem. Ou você vai terminar o ano intacto, sem a maca, ou é É maca. errar o mano, mas persistir no erro é burrice esse Chico Garcia, eu quero sua análise agora, porque você vem aí plantando uma ideia de que ninguém pode duvidar desse Palmeiras. O roteiro tá pronto, gente. É que vocês não estão enxergando de novo. O Edu tem razão, vocês vão cair no mesmo erro. O roteiro tá pronto. Só isso que eu vou falar. Continua ao vivo, não perde o fio da meada. A mulher Voltamos. salvou do 15 segundos. Chico, você estava falando no YouTube sobre Palmeiras, final de Libertadores, o que ninguém está percebendo, mas tem um detalhe aqui que a produção trouxe. Que na decisão de Libertadores, na qual o Palmeiras venceu o Flamengo, vocês lembram do vento de Montevidéu? Sim. Que aí a torcida disse, mas o vento soprava a favor do outro lado. Então ela foi irônica, né? Ela usou a ironia. A Leila Pereira lembrou aquela final em que o Flamengo, para muitos, era extremamente favorito e o Palmeiras levou o título com Abel Ferreira sobre Renato Gaúcho. Chiquito, mas qual é a sua tese sobre essa decisão? Queremos ouvir. Completa. Eu no YouTube aqui tava falando que o roteiro tá pronto, assim, tá desenhado na minha cabeça. Mas eu vou tentar ser um pouquinho mais ponderado agora. Porque é óbvio que é imprevisível você falar agora qual o favorito, quem vai ganhar. Então a gente fica o quê? A gente fica buscando subterfúgios na análise. E aí eu preciso analisar o momento das duas equipes, mas, cara, a gente está diante de 90 minutos, de uma final que muda completamente a história dos dois clubes, dos personagens envolvidos. Então esqueçam o que está acontecendo agora, com esse momento ruim do Palmeiras. E até de uma certa instabilidade do Flamengo e tal, em termos de desempenho, mas é óbvio que no brasileiro tá encaminhado. Renato, eu estava revisitando o livro escrito por Abel Ferreira, em que ele conta a trajetória da a primeira e a segunda Libertadores. Ele ganha duas em quase um ano por conta da pandemia. E a segunda, justamente essa sobre o Flamengo, ela tem um aspecto parecido. Ele já tinha 10 pontos atrás do Galo, que ganha o título em 21, então realmente não tinha chance, como hoje até tinha um pouco mais. Mas ele faz um planejamento para ganhar aquela Libertadores que é rigorosamente igual ele está fazendo agora. O Abel tem um modus operandi de trabalhar em termos de coletivas e maneira como ele escolhe o time há 5 anos. E a gente parece que não aprende. É óbvio que ele botou esses caras numa caixinha, esses 11 jogadores que vão jogar no sábado, porque mentalmente os caras estão, sei lá, não é normal o que está acontecendo com o Palmeiras, 5 jogos sem ganhar, entregar um Campeonato Brasileiro em que eles eram líderes com distância na pontuação. Então vocês acham o quê? Que essa final de sábado vai ser como? Vocês acham que o Abel está trabalhando como essa final? Então se preparem, é óbvio que é um jogo em que tudo pode acontecer. Você está mordendo e assoprando. Porque eu não tenho como prever. Não vai ou não vai? O que vai acontecer, mas na minha opinião, o Palmeiras chega muito forte para essa decisão. Se fosse um discurso político, eu até votaria no sim. Eu também. Tudo isso, mas vai perder. Agora, quem já está com a logística pronta, roteiro preparado também, Felipe Luiz até comentou sobre isso ontem na coletiva, após o empate com o Galo, é o Flamengo. E o Thiago Carvalho já mostrou um pouquinho dessa programação, já contou detalhes. Thiago, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jogo Aberto. Já atualiza tudo, traz os detalhes. Daqui a pouquinho, o Mengão parte rumo a Lima, em busca de mais uma sonhada Libertadores. E aí? Janeiro continua sendo. Exatamente. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos agora. Então, as coisas já começam a acontecer de acordo com aquilo que o Flamengo tinha programado. Como eu tinha adiantado para vocês, o Flamengo chegou muito tarde aqui no Rio de Janeiro, por cerca das 3h15 da manhã, depois do jogo contra o Atlético Mineiro. E aí, por isso, fez com que o Flamengo fosse descansar em casa. Os jogadores ficaram em casa e agora, meio-dia e meio, eles começaram a chegar aqui no Ninho do Urubu. Alguns atletas já chegaram, a gente pôde ver alguns carros chegando, alguns carros até conhecidos, que a gente está sempre por aqui. Sabe, por exemplo, Ayrton Lucas, etc. Alguns atletas já estão aqui no Ninho do Urubu e até às 2 da tarde eles vão almoçar e fazer a saída para o aeroporto do Galeão. Esse percurso leva cerca de 45 minutos, 50 minutos, vão com uma escolta da Polícia Militar, inclusive todo o policiamento já está aqui no entorno do centro de treinamentos do Ninho do Urubu, um esquema especial formado aqui para que essa festa aconteça daqui a pouco. Vocês vão ver também, perceber que os torcedores vão chegando aos poucos aqui, porque há a expectativa de que eles façam aquele abraço, aquela última energia ao ônibus do Flamengo antes dessa partida para o aeroporto. O Flamengo vai chegar no aeroporto, o voo fretado sai às 5 da tarde e aí é um voo aí de pouco mais de 5 horas até Lima, então o Flamengo chegaria às 10h25 da noite do horário brasileiro, 8h25, ou seja, 2 horas a menos no fuso horário do Peru. Então essa é a programação do Flamengo. Daqui a pouquinho, às 2 da tarde, então, o ônibus deixando aqui o Ninho do Urubu a caminho do Galeão, aeroporto internacional do Rio de Janeiro, e na parte da noite, às 10 horas da noite, aqui do horário brasileiro, o Flamengo já vai estar em terra peruana para disputar a Libertadores da América. Renata.
Obrigada, Thiago, pelos detalhes. É isso, o Flamengo já preparadíssimo agora também. Já acabou a partida contra o Galo, não vai pensar no título brasileiro e sim em Libertadores. Sim, o Chico falou em 90 minutos que pode se estender. Pode ter prorrogação, pênaltis, tem tudo para ser uma final. Eu não acho que vai ter goleada, que alguém vai se sobressair. Acho que vai ser duríssima, mas aquela história, um só vai ser tetra. Renato, eu não acredito muito na questão do mais do que 90 minutos, não. Lógico, não? Obviamente tem uns... Eu acredito que vai ser decidido no tempo normal. Essas duas equipes têm time para isso e vão buscar a todo momento o gol. Eu não acredito num Palmeiras também... reativo. Eu acredito no Palmeiras jogar, digamos assim, com menos pressão, porque já é praticamente campeão brasileiro. Você morde a sopra também, pô. Você falou que é Flamengo, quer atropelar. Fala que ia atropelar aí o placar. Eu tô falando que o jogo vai ser decidido nos 90 minutos. Você morde a sopra Se você quer o placar, na sexta-feira eu dou o placar da taca do Flamengo. Olha lá, Edu. Bom, Chico Garbi. Eu não acredito, tá, que esses 5 últimos jogos do Palmeiras que nós não conseguimos vencer foi em virtude de arbitragem. Eu não posso terceirizar a responsabilidade que é nossa, tá? Nós não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, isso é muito claro para o diretor de futebol e eu acho que também é muito claro, tá, para o nosso treinador. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar corrigir, não é? Esses problemas que ocorreram nesses últimos 5 jogos. Então, eu não concordo, eu não gosto, vocês me veem muito pouco falar sobre arbitragem, sobre problema de calendário. Eu acho que a realidade que nós temos é essa e nós temos que lutar, não é, para superar essas dificuldades. Porque essa dificuldade não é só do Palmeiras. Os erros da arbitragem não é só com o Palmeiras, são com todos os clubes. Eu não concordo esses problemas que nós tivemos nesses últimos jogos. Vou falar claramente, quem está falando é o presidente do Palmeiras e quem fala pelo Palmeiras é somente a presidente. Foi por incapacidade nossa e que nós estamos cientes disso. E, torcedor, vamos trabalhar para superarmos essas dificuldades. Deu aquela bronca pública indireta, não é? Isso é Leila Pereira, sou fã da Leila. Melhor dirigente do país. Chamou a responsa pro time dela. Perfeito, a Leila é espetacular, tem convicção, vai manter o Abel perdendo, ganhando, sou fã da Leila. Errado aí. Tá errado aí. Ele é espetacular. Tá errado aí. Espetacular. Independentemente de se ganhar ou perder, isso mostra que talvez ela não seja capaz de contratar um novo treinador. Não, ela está satisfeita com o trabalho realizado. O trabalho de técnico não é só no jogo. Você vai negar que o Abel é um grande treinador? Você vai negar? Não, o Abel é um baita de um treinador, mas tem que ganhar alguma coisa na temporada depois de um bi investido, só isso. Mas daí se ele ganhar a Libertadores na segunda-feira vai estar todo mundo aqui quieto. Porque tem essa possibilidade ainda. E ela não está condicionando a permanência dele a ganhar ou não. Ela está condicionando a permanência dele ao trabalho realizado até agora. É bom o trabalho dele nessa temporada? O Palmeiras não jogou nada o ano inteiro. Dirigente também não é o melhor trabalho, não é a melhor temporada do Abel Ferreira especificamente, mas é uma temporada em que ele brigou pelo título brasileiro e está na final da Libertadores. Não dá pra dizer que é Paulista. E eu acho a mais desafiadora. Se eu tivesse isso, eu estaria, sei lá, andando até Nossa Senhora lá, ajoelhada. Mas o Inter não gastou um bi de contratações. Não, mas gasta muito dinheiro errado, muito. O Abel vai ganhar essa Libertadores? Não. É legal. Torcer pro time dos outros. Nada esse ano, bebê. Mas eu vou falar uma coisa. Eu adoro um palpite. Eu gosto de palpite. Adoro. Pros outros. Mas eu tô ali no muro por enquanto ainda. Tô analisando as possibilidades. Você perguntou antes sobre diferença de planos, né, do Abel e do Felipe Luiz. Tem uma outra questão que ela envolve um aspecto mental, né? Já falamos aqui que o Abel isolou os caras, não levou para Porto Alegre, né? Eles só foram lá para ir para Lima. E a despedida na academia foi bem discreta, né? Foi lá com funcionários e tudo mais. O que o Felipe Luiz fez? É claro, ele tinha uma chance de título, leva os caras no banco, né, reforça o time, consegue um empate, mas ele deixou os caras dormindo em casa, né, na volta de Belo Horizonte, e depois vai ter a Aeroflá, né, que o Thiago trouxe pra gente. Como sempre teve, viu, aquela despedida como sempre teve, tá tudo certo. Sempre teve. São planos diferentes, porque os dois times vivem momentos diferentes. O que será mais mas é que a torcida do Palmeiras poderia cobrar, como tá cobrando. Se você entrar na internet, um monte de gente, antes de uma final de Libertadores, cobrando. Com razão. Cobra na segunda-feira, caso não dê certo. O Abel Ferreira merece um tempo, merece uma chance. E se perder? Aí cobra. Esse vento aí. Mas não cobra antes de uma Libertadores.
Libertadores. Não, agora o Chico virou psicólogo de torcida, Ronaldo. Psicólogo de avião, de das aeroporto. estratégias, tudo faz parte, Juventus. Estou falando de uma final, cara. Envolve muita coisa. Não é só o aspecto tático, é o aspecto mental, o aspecto psicológico. E, enfim, tem as estratégias. Mas você acha um erro, então, a torcida fazer a festa no Não acho um erro, não acho um erro. Inclusive, o Flamengo tem que Eu acho que ele preservou o elenco. Tem que fazer isso. Preservou. preservou Esse o vento que o Capela falou que vai assoprar e vai levar caravela ou não? Né? Eu acho que vai levar caravela, hein? Tem que ver qual é o vento de Lima. Aquele vento era Montevidéu. Cicinho, para finalizar o programa, a gente sabe que são duas grandes camisas, dois grandes times, investimentos, elencos, mas não dá pra cravar favorito. Por mais que eu sei que você tá por interesses do lado do Flamengo, mas não dá pra dizer que tem um favorito. Vamos aguardar. Na sexta-feira tem um palpite, mas assim... Vamos ver como vai acordar na sexta-feira. Pra quem é favorito? Pipoqueiro, rapaz. Fala ali na frente ali. Vai, Flamengo! A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, admitiu durante o evento Summit da CBF, nesta quarta-feira, que o clube passa por um momento de turbulência às vésperas da final da Conmebol Libertadores, no próximo sábado, às 18 horas, em Lima, no Peru. A equipe já não vence as 5 partidas e praticamente deu adeus à briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Estamos em uma turbulência. Estou calma aqui, mas estou brava. Nesses momentos, a presidente precisa ter racionalidade, ter a cabeça fria e acreditar no projeto. Não são turbulências que vão tirar nosso foco para a final. Vamos chegar muito fortes, afirmou Leila. A mandatária, porém, bancou a permanência de Abel Ferreira caso o treinador aceite a renovação de contrato por mais 2 anos. Leila Pereira nunca escondeu que deseja contar com o português até o fim do seu mandato em 2027. Mesmo em caso de derrota para o Flamengo no sábado, a extensão do contrato segue nas mãos de Abel, que ainda não assinou o documento. Independentemente do resultado da Libertadores, é meu desejo a continuidade do meu treinador e do meu diretor de futebol, até dezembro de 2027, quando termina meu mandato.